sexto ano, tudo bom? Não tô ficando doido, tô super bem. Vocês estão bem? Espero que esteja todo mundo bem. Aqui professor Diego, mais uma aula de arte. Gente, primeiro eu queria agradecer a todos que estiveram na nossa última aula. Ah, eu tô tão pequenininho, né, que eu tô aqui, ó, na metade pra baixo da coisa. Mas é que eu queria mostrar os quadros hoje. Eu vou sentar aqui no coisa da poltrona, que aí eu acho que a gente vai ser... Eu vou mudando de posição e vai ser isso, tá? Galera, eu queria agradecer primeiramente a todos os alunos que estiveram na nossa aula presencial. Foi bem divertido, eu gostei bastante. A próxima eu mando por e-mail quando vai ser, né? Presencial, quando eu digo presencial, não é que a gente se encontrou ao vivo, não. Calma aí, a gente não tá podendo ainda, estamos em quarentena. Mas a gente teve um encontro lá no Zoom. Sabe o Zoom, aplicativo Zoom? Então, tem o Zoom. E aí nesse Zoom teve a nossa aula que foi online. E aí tive a participação de algumas pessoas e eu agradeço a todos que estiveram. Os que não puderam estar por qualquer motivo, não tem problema. Foi uma aula de tirar dúvidas. E assim, todo mundo já sabe que a gente já tem mais de uma forma de tirar dúvidas aqui. Uma é nos comentários dos vídeos, eu sempre vou deixar aberto e sempre vou responder as questões que vocês quiserem trazer durante o vídeo, tá? Então se ficou com alguma dúvida de alguma coisa, coloca no comentário do vídeo. Ou, se você quiser também, você pode mandar por e-mail. Você já sabe, meu e-mail tá lá, né? O e-mail lá que eu mando esse link aqui pra você ver isso daqui. E também eu vou ter lá no e-mail, o último e-mail que eu mandei, eu coloquei lá a questão do Telegram, que a gente vou usar o Telegram para organizar algumas turmas que forem querendo usar o Telegram, pra gente poder se comunicar também, né? Porque eu acho que é legal a gente ter várias formas de se comunicar pra ninguém ficar sem se comunicar. Foi Miri. A Miri tá aqui. Enfim. Gente, a aula de hoje... continuando, né, os nossos pensamentos. Quem não viu o último vídeo, aí no canal, você entra aí no meu canal aí, ó, onde tá esse vídeo aqui, e vai ter umas playlists de várias turmas. E aí você entra na playlist do sexto ano, no caso, né, porque é a turma desse vídeo aqui, mesmo que você não seja do sexto ano, se você estiver acompanhando sexto ano aqui, ó, vai ter essa aula é a continuação de uma outra, tá? Então a gente tá, ó, capítulo 3. Então na última aula a gente já começou a falar desse capítulo 3, que ele vai falar sobre pintura, né? E aí a gente viu, né, que a pintura, ela vem sendo usada há muito tempo. Aí eu tô incomodado com esse negócio preto, eu vou ficar na frente dele, hahaha. Então a pintura, ela vem aqui, ó, durante muito tempo ela se faz presente na nossa vida, desde lá da pré-história, né? Então, 25 mil anos atrás, 25 mil anos antes de Cristo, já tinha uma galera aí no mundo. E essa galera já fazia os negócios na parede. E aí, assim, uns 5 mil, 7 mil, 9 mil, 10 mil anos antes de Cristo, falando antes de Cristo, então faz tempo pra caramba. Já tinha uma galera que desenhava bem pra caramba, assim, bem... eu odeio esse termo, né, desenhar bem. Desenhava, tipo, com bastante vontade, vamos deixar dessa forma, assim. E aí, só que aí, ao longo da vida, ao longo da história toda, né, a gente foi percebendo que o motivo de pintar foi mudando, né? Então, lá na pré-história, a gente tinha a galera, né, que vivia lá, que pintava numa espécie de pensamento ritualístico, como se o que eles pintassem, eles acreditavam que o que eles pintavam, isso uma galera estudou e a gente tem essa hipótese, não é nada certo, tá? Ninguém tava lá na época para comprovar. E aí, uma galera acredita que o pessoal ali na pré-história, eles pintavam muito com uma questão de ritual, sabe? Para que eles consigam fazer com que aquilo que eles estão pintando não seja realidade. Então eles pintavam um bisão, porque eles acreditavam que pintando aquele bisão lá na parede da caverna,
eles iam conseguir caçar esse bisão, iam ter esse bisão ali para eles comerem e usarem a pele, né? Então, aí ao longo do tempo isso foi mudando. A gente tem lá no Egito, a gente tem as pinturas, né? A gente tem as pinturas nas paredes que não só falavam de questões religiosas, mas também falavam de como funcionava a agricultura deles, como funcionava os esquemas de povos, as pinturas contavam um pouco das histórias dos deuses, das cerimônias, das crenças deles. Então, tipo, a gente ainda tá falando de uma questão ritualística aí, só que já temos mais representações dessa sociedade egípcia. Aí na Grécia a gente também tem algumas pinturas em vasos, a gente tem pinturas do período romano, da parede que contava um pouco das paredes que contavam um pouco das histórias. A gente tem até aquela cidade de Pompeia, né, que é uma cidade que foi... Pompeia fica perto de um vulcão. Aí esse vulcão explodiu. E aí esse vulcão explodiu e tipo, explodiu à noite e caiu a lava e matou todo mundo, prendeu todo mundo morreu. Que tava lá e que não viu e que fugiu. Só que é uma história bem triste, né? Eu sei. Mas se existe uma parte boa, né, nessa história, não boa pro pessoal de Pompeia, mas se tem uma parte boa é que essa cidade ela ficou inteiramente preservada. Então a gente tem muitas casas que foram só que a lava ela cobriu, só que a casa lá dentro ficou tudo ok, tava tudo certinho, tudo bonitinho. Então as paredes pintadas assim, a gente vê pinturas da época, e um monte de coisa se preservou. E aí os historiadores eles estão lá, ficaram lá cavando para ver o que eles achavam. Acharam bastante coisa, acharam corpos de pessoas, obviamente, mortos, né? Algumas pessoas foram mumificadas, pensa, porque, né, cai lava aí no corpo e aí, né, a pessoa virou tipo uma múmia. Então você vê tipo muitos corpos que estão meio que preservados, não vivos, né, obviamente, porque quem vai viver esse tempo todo. Mas enfim, a gente tá falando de pintura, né? Então lá em Pompeia tem umas pinturas lá que contam um pouco de como funcionava a cidade, do que eles gostavam de deixar na parede, etc e tal. Aí a pintura ela foi se tornando uma coisa muito mais conceitual, assim, que o pessoal gostava de ter em casa. E aí começou vários tipos de representações. Então vários artistas pintavam, também tinha as pinturas das igrejas, né, que o pessoal gostava de pintar. E essas pinturas das igrejas eram legais porque contavam as histórias que a galera que não sabia ler a Bíblia já olhava assim, olha lá a história lá, entendi. Então a gente tem vários elementos da cristãos que são muito característicos e só de você olhar você já sabe o que é. Então tipo, você vê uma cruz, você já sabe que é a cruz, né? Todo mundo já vem a história inteira, né? Aí quando você vê um anjo, você não explica que ele não é uma pessoa, porque a gente já sabe, a gente cresce aprendendo que tem uma asa, é um anjo, né? É uma pessoa. E tem asa, é anjo, é uma pessoa. E não tem asa, é pessoa normal. E aí se é uma pessoa com um símbolo aqui, ela vai ser outra coisa. E isso não só na religião cristã, né? Mas todas as religiões, elas vão... todas, ou boa parte delas, vão ter sempre os seus elementos. A gente vai ver lá na questão da África, como eles trazem os seus elementos através das figuras, né, das máscaras, etc. E tal. Então sempre vai ter essa coisa. E aí, na última aula a gente também falou que existem vários tipos de pintura, né? Que existe retrato, existe o autorretrato. Ai, gente, eu não tô gostando aqui desse óculos, porque tá sujo, eu vou ter que limpar. Eu vou limpar e falando. Então, aí tem a pintura de paisagens, tem a pintura de natureza morta, tem a pintura de... vou colar. Tem a pintura religiosa, a pintura histórica e a pintura abstrata, né? Esses são gêneros.
tá? Então esses gêneros a gente vai ver em vários momentos da história. Não vai ser tipo, a Idade Média vai ser só pintura religiosa. Não, a gente vai ver outras coisas também. Mas a gente tem vários artistas que fizeram esses gêneros de formas diferentes. E aí a palavra de hoje é a palavra poética, né? Que é a palavra de hoje. Poética. Você sabe o que é poética? Não? Sim? Então, poética, ela é como se é tudo aquilo que a gente estuda, saca? Então, cada artista ele vai ter uma poética, ou seja, ele vai ter uma linha de trabalho. O trabalho dele vai falar sobre alguma coisa, vai ter um estilo, etc e tal. Deu pra entender? Não? Vamos lá, então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente fala de Van Gogh, porque vou falar Van Gogh porque é um artista que todo mundo conhece, né? Você já viu Van Gogh? Van Gogh, Van Gogh. Não viu Van Gogh? Pesquise Van Gogh. Van Gogh. V-A-N-G-O-G-H. Isso, Van Gogh. Van Gogh ele tem uma linha de trabalho muito interessante, porque ele começa tendo um trabalho bem comum para aquela época. Então ele pintava num estilo que a galera pintava, e o que é muito comum, tá, na história da arte. A gente vê artistas que começam, ou pelo menos desenvolve parte do seu trabalho dentro da linguagem, do tipo de pintura que se fazia. Então, a gente vê Van Gogh, ele começa com aquela pintura mais clássica, mais, né, ali da época, e aí ele vai começando a trabalhar alguns temas que são muito dele. Aí então a gente vê a questão a questão psicológica dele muito presente nos seus trabalhos. A gente vai ver um estilo de pintura que vai se tornando muito característico ao longo da história dele. Então no começo a gente até fica, não sei se é um Van Gogh. Mas aí quando a gente estuda, vê bastante coisa dele, vai chegando uma hora na história dele que as coisas vão meio que se parecendo. Só que esse se parecer, a gente chama de poética, que é a linha que o artista segue. A linha de pensamento, a linha de pintura, a forma como ele pinta, certo? Então, essa é a palavra do dia, poética. Então, e o que é legal? Na faculdade de arte, a Mili está aqui. Na faculdade de arte, a gente tem uma coisa muito legal, que é o desenvolvimento. Calma aí, irmão. Fica assim, ó. Isso. Mas não atrapalha que eu tô em aula. A gente tem o desenvolvimento da poética pessoal. E só pra situar vocês, a gente tá na página 38, tá? Eu dei um preâmbulo aqui do que foi a última aula, só pra relembrar. E aí, página 38 aí pra gente continuar aqui bonitinho. Então, quando a gente fala de poética, a gente tá falando na faculdade de... isso, é desse lugar que eu tava. Na faculdade de arte, a gente tem a questão de desenvolver a poética pessoal. O que é isso? É eu saber sobre o que eu quero falar, e como eu quero falar, e como eu quero expressar a minha arte. Então vamos lá, ó. Todo mundo entrou aqui, ó. Entramos todos... Ai, meu Deus do céu. Vamos pôr de volta. Foi improvisado isso daqui, ó. Pronto. Agora tá certo. Então, vamos supor que eu e a Milly entramos na faculdade, né, Milly? Vem cá. Agora você vai ser usada como exemplo. Eu e a Milly entramos na faculdade. Junto. Na faculdade de arte. Mas é só um exemplo, só pra vocês entenderem sobre poética. E aí, a nossa professora pediu pra gente fazer um trabalho de desenho. Mas eu não desenho, ela desenha. Ela desenha e muito bem. Então, aí o que a gente faz? Aí a gente vai... a professora deu um tema, o tema vai ser...
alegria, tá? Ou amor, ó, vamos aproveitar aqui, ó, esse quadro aqui, ele tem duas pessoas aqui dando um beijinho, e esse quadro aqui tem também um negocinho aqui de beijinho, e esse daqui tem um abstrato aqui. Então vamos pensar nessas telas aqui. Então aí o nosso tema é amor. Então a Mili, ela vai trabalhar de acordo com a poética dela, de acordo com a linguagem dela, com a forma que ela desenha, com a forma que ela vê o mundo. Então ela vai pegar essa coisa de alegria, ela vai fazer um desenho de alegria que a partir do que ela acredita, do que ela sabe, e a partir disso ela vai desenvolver essa poética. E aí eu não desenho, só que aí eu vou fazer um negócio assim totalmente diferente do dela, entende? Porque cada artista, e aí é bom entender o quê? Cada pessoa, cada artista, cada pessoa no mundo pensa de uma forma, certo? E aí, quando a gente fala de desenvolver a poética, é para que a gente não fique fazendo tudo igual, entende? Imagina se todo mundo fizesse igual, todo mundo pensasse igual, todo mundo... Se existisse uma forma certa de se pintar e o resto tá tudo errado. Então, quando a gente fala de desenvolver a poética pessoal, a gente está falando de cada um vai ter um jeito de pintar, um jeito de desenhar, um jeito de atuar, um jeito de dançar, e não tá nenhum errado, só é único. Porém, ao mesmo tempo que existe a poética pessoal, que é uma coisa da pessoa, é a linha de pensamento, o que aquela pessoa acredita, o que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa não gosta. Então, a gente tem a poética pessoal aqui desse lado, que é tudo que eu gosto, tudo que eu não gosto, tudo que eu prefiro fazer. E aqui desse lado a gente vai ter os movimentos artísticos. O que são esses movimentos artísticos? Ao longo da história, muitos artistas, apesar de ter um trabalho único e particular, porque cada um é cada um, muitos deles resolvem estudar coisas parecidas. E aí, quando eles estudam essas coisas parecidas, por mais que eles cada um vai ter o seu estilo pessoal, baseado na sua poética, então meu estilo pessoal é baseado na minha poética, ok, ele tem as minhas características, mas mesmo assim vão ter algumas similaridades. Então quando a gente fala quando a gente fala de movimentos artísticos, manifestações artísticas, movimentos artísticos, como está no livro? Movimentos artísticos. Então, os movimentos artísticos, eles são, de acordo com o que está escrito no livro, para conhecer e estudar as obras de alguns artistas, pesquisadores de arte agrupam em movimentos artísticos. Por quê? Porque eles vão ter características parecidas, tá? Então, e geralmente os movimentos artísticos, eles acontecem numa época. Então a gente vê a gente vê em determinadas épocas algum estilo muito evidente. Pensa em roupa. Quando a gente pensa em roupa, isso fica claro. Vamos supor que um movimento artístico é como uma moda, sabe? Então, quando a gente vê, hoje é muito comum as pessoas usarem cropped, usarem coisas que eram dos anos 80. Só que 10 anos atrás não era assim. A gente usava outros tipos de roupa. E 20 anos atrás a gente usava outros tipos de roupa mais diferente ainda. E 30 anos atrás se usava outros tipos de roupa. E 40 anos atrás outros tipos de roupa também. Só que podem até ter coisas parecidas. Então a gente tem um jeans, o uso do jeans, a gente tem já faz bastante tempo, assim, que é comum se usar jeans. Mas hoje em dia, o jeans de hoje é diferente do jeans de antigamente.
Então a mesma coisa os movimentos artísticos. Então a gente vai ter alguns movimentos que eles vão ter algumas características. E aí a gente, para dar um exemplo, o livro ele vai falar do surrealismo, que está na página 39, né? Surrealismo, ele é um movimento que ele vai ter uma característica muito interessante, que ele não vai trabalhar a questão do real, tá? A gente não vai trabalhar aqui uma cena real. Ele vai fazer essa cena real meio doida. Então é como se fosse um sonho, um pesadelo, como se fosse uma coisa que não existe, fantasiosa, né? As pessoas vão pintar isso. E aí, ó, os grandes nomes, assim, e principalmente nomes que estão aqui no livro, a gente vai ver esse Salvador Dalí, que ele teve bastante influência no surrealismo, e tem o Magritte, e tem também a Frida Kahlo, que ela pode ser colocada aqui também, já que a gente tem que... Vamos falar também de uma mulher, né? Colocar uma mulher nesse meio do rolê, né? Imagina. E aí, então no surrealismo a gente trabalha essa coisa do sonho, do significado oculto. Vale lembrar que quando estava acontecendo esse surrealismo, e é aí que tá, cada movimento artístico ele vai ter muito a ver com a época em que ele tá na moda, vamos dizer, tá na moda. Então é interessante pensar que quando o surrealismo estava em alta, né, existiam muitos artistas trabalhando essa linha de pensamento, estavam tendo os estudos do Freud, né? Que o Freud ele é um psicanalista e ele começa a desenvolver vários estudos da mente humana e ele faz uns estudos dos sonhos. E isso influencia o surrealismo de uma forma muito grande, porque imagina, de repente a gente começa a entender que os sonhos, eles não são só sonhos, não é só tipo uma doideira. Eles têm significados. E esses significados têm a ver com as coisas que a gente viveu e que ficam guardadas na nossa cabeça, lá no nosso subconsciente. Então, e há uma manifestação dessas coisas. Então, muitas vezes quando a gente tem um pesadelo ou sonha com alguém, isso vai ter, psicologicamente falando, a ver com todas as coisas que você viveu. E aí o seu cérebro ele vai misturar aquelas coisas que você viveu lá e criar um negócio, né? Loucura. Mas geralmente tem um significado esses sonhos, né? De acordo com a psicologia, vale ressaltar, né? E aí, então tem isso, né? A gente tá falando de surrealismo, ele vai misturar um pouco da realidade com o que não é realidade, ele vai distorcer essa realidade, etc e tal. Essa obra aí que tá aí, a primeira obra aí que é do Salvador Dalí, A Persistência da Memória. Essa obra aqui, ela é uma das mais famosas quando a gente fala de surrealismo. Olha aí, ó. Olha, a iluminação tá bonita hoje, né? Eu coloquei a luz mais perto, por isso que eu tô mais aqui, ó, mais quentinho. Parece que eu tô quente, né? Então, essa luz é quente, que ela é mais amarela. E aí, essa obra ela é muito importante. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Porque ela expressa muito sobre o surrealismo, ó. Pode ver aí. Vocês estão vendo minha unha mal feita, né? Deixa eu colocar. Tá focando? Tá focando, câmera? Tá focando? Tá focando? Enfim, espero que vocês tenham conseguido ver. E vocês vão ver aí, ó, que tem uns relógios, né, no meio derretendo. Aí tem um relógio aqui em cima parece que em cima de uma mesa. Aí tem um negócio aqui que a gente não sabe se é um negócio vivo, se não é um negócio morto. Aí tem um mar ali, parece que é um mar, né, um morrinho. É umas coisas meio doidas. Mas é interessante a gente não julgar, né, tipo falar, ai, que negócio estranho, feio. Não, mas buscar compreender, tá?
Porque se a gente for julgar, a gente vai falar, eu não gosto disso, e aí a gente deixa de aprender sobre a coisa em questão. Então, quando a gente fala de surrealismo, a gente tá falando desse lugar meio difuso. Bem, a aula de hoje eu vou deixar apenas isso daqui. A gente vai... Aí eu vou pedir para vocês fazerem o resumo e responder essa questão aqui, ó. Só responde essa questão aqui. E essa vai ser a única lição de casa de hoje. Olha só, além do resumo, fazer, né? Por quê? Porque eu tô querendo que vocês façam as outras que muita gente ainda não entregou com qualidade. Então, foca nas outras mas faça essa também. Responda lá no seu caderno sobre o surrealismo que tá aí a questão aqui embaixo na página 39. Tá bom? Tudo de bom. Tamo junto. Estou com saudade. E é nóis.